caminho da vitória. Sobre isso que eu vou ministrar aqui nessa noite, sobre a sua vida. Vamos abrir então a palavra de Deus lá em Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Amém? Todos aqui comigo? Amém? Então diga amém aí. Amém. Agora sim. Diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, glória a Deus por isso, né, irmãos? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Então, o pecado, a natureza pecaminosa em você, gerou o quê? Morte. Aí Paulo está dizendo que agora a graça, tá, vai gerar o quê? Justiça. Vai gerar vida em nós, mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, vamos lá para o capítulo 6, versículo 1 e 2. Um pouquinho adiante. Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então, aqui no capítulo 6 de Romanos, Paulo, ele está respondendo uma falácia que havia na época em relação à mensagem da graça. Na realidade, essa falácia ainda existe hoje. Qual é a falácia? É que a mensagem da graça, do perdão, da justificação, irá produzir um tipo de crente sem compromisso, irá produzir um tipo de crente que vai viver no pecado, que vai viver uma vida de promiscuidade. Então, essa mentira, ela é presente ainda hoje, e talvez você que veio de outra igreja local para cá, e as primeiras vezes que você entrou em contato com o Evangelho da Graça, essa foi a primeira coisa que você pensou. Foi a primeira coisa que veio à sua mente. É isso que Paulo está respondendo aqui no capítulo 6. Aí ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí depois ele faz duas perguntas. Porventura, vou pecar mais para que eu receba mais graça? De modo nenhum. Aí ele diz: como pode alguém viver no pecado se ele já morreu com Cristo? Paulo está dizendo que a questão tanto da justificação quanto você viver livre, ser liberto do pecado, é uma questão de natureza, é uma questão de fé. Amém, irmãos? Então, eu já contei essa história aqui, vou contar de novo para você. É uma história verídica. O menino lá, o rapaz estava dormindo até muito tarde, e a mãe dele disse: meu filho, tu não pode ficar dormindo até 11 horas, meio-dia. Tu é um filho de Deus, meu filho, tu é crente, tu tem que levantar cedo para trabalhar. E aí ele respondeu: mãe, a senhora nunca leu lá na Bíblia que Deus dá para nós enquanto nós dormimos? Deus dá aos seus enquanto eles dormem? Pois é por isso que eu estou dormindo bastante, para que o Senhor me prospere, para que o Senhor, me abunde com a graça dele. Então, o que ele estava fazendo? Ele pegou esses salmos, para usar em favor dele, em favor daquela atitude errada. Muitos têm feito isso também. Às vezes pegam a palavra da graça, do Evangelho, para quê? Para que eles vivam a vida dissoluta, que nem diz a Bíblia, uma vida... Mas esses realmente nem conheceram a graça de Deus, essa é a verdade. Aleluia! Então vamos lá, quero compartilhar 3 verdades da palavra de Deus que vão ajudar você a viver longe do pecado.
3 palavras a respeito da cruz de Cristo, 3 verdades a respeito da cruz de Cristo, que vão manter você andando em vitória. Aleluia, glória a Deus. A primeira delas, Paulo diz que nós precisamos saber por revelação que morremos com Cristo. Romanos 6:6 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado aqui é a carne, tá? Seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Então, lá em Hebreus 2,14 também diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, você sabe que 2 coisas fazem com que as pessoas sejam escravas do pecado. A primeira delas é a velha natureza. A velha natureza. A natureza corrompida, aquela natureza que você recebeu de Adão. Essa é a primeira coisa que faz com que alguém seja escravo do pecado. Depois, o corpo do pecado, que Paulo fala que é a semente do pecado que habita na nossa carne. Então, o que Jesus fez lá na cruz, isso é algo maravilhoso. Nós precisamos ter essa revelação. 2 coisas aconteceram lá na cruz. Primeiro, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, primeiro, Cristo morreu por nós lá na cruz. Mas essa é metade da verdade apenas. Existe a outra metade, que é: você também morreu juntamente com Cristo Jesus. Isso tudo é pela fé. É pela fé. Essa, tem que baixar um pouquinho mais aqui, ainda está dando microfone. É o volume ou o ganho que vocês têm que tirar quando dá microfonia. Então, o que acontece? Eu falei para você, 2 coisas fazem com que alguém seja escravo do pecado: a natureza pecaminosa e a semente do pecado que habita em nós. Aí Cristo lá na cruz, ele em primeiro lugar, ele morreu para perdoar os seus pecados, mas em segundo lugar, ele morreu para que você, a velha criatura, pudesse também ser crucificada lá na cruz. Então, olha só, essa é a forma que Deus livra você de uma vida de pecado. Ele desativa, ele mata a velha natureza. Então, uma vez que a velha natureza foi morta, agora o corpo do pecado está desativado. Por quê? Porque só dá casamento, só gera pecado quando existe a ação dos 2, velha natureza e a semente do pecado. Quando você toma posse pela fé, que você morreu com Cristo Jesus lá na cruz, que você está morto com Ele também lá, que a sua velha natureza está morta lá, então você desativa o pecado, você desativa a semente do pecado que ainda habita na sua carne. Você sabia que a semente do pecado ainda habita na sua carne? Você sabe, né? Você ainda tem inclinações para aquilo que é errado. É por isso que nós precisamos fugir da aparência do mal. Fuja de toda aparência do mal. Toda aparência do mal, fuja dela, porque a sua carne não é melhor do que a de ninguém. Certo dia alguém perguntou: mas o senhor não confia em mim, pastor? Aí eu falei para ele: nesse sentido não. Nesse sentido eu não confio nem em mim. Segundo a carne eu não confio em mim, vou confiar em você? Não confio também. Entende? Mas é quando você, pela fé, vive debaixo dessa verdade, então você vai desativar essa semente do pecado que habita em você. Amém? Você está conseguindo me acompanhar?
É importante que você entenda essa verdade. Lá em Romanos 6 e 8 diz assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele. O que foi crucificado com ele? O nosso velho homem. Então diga assim comigo: a velha criatura. Vamos fazer melhor. Aí você vai falar o seu nome agora. Vai ser assim, ó. O velho Charles foi... Não, espera aí. Só o Charles que pode repetir agora. Você não pode, seu nome não é Charles. Então, espera eu dar o exemplo para você, depois você vai fazer. O velho Charles morreu com Cristo lá na cruz. Amém? No 3 agora você vai colocar o seu nome aí, em nome de Jesus. Aleluia. 1, 2. Tem alguém que está insistindo na velha criatura, tem que ser o seu nome. Mas não tem problema, o importante é você entender esse princípio, essa verdade espiritual. Ela é muito importante. Então, nós não precisamos nos esforçar para tornar esse fato realidade. Você tem que crer. Você não fica falando para tornar realidade. Já é uma realidade no mundo espiritual. Sabia? A sua vida é uma vida de fé. Existem muitas verdades no mundo espiritual que você não vê e você não sente ainda. Então qual é o problema? O problema é que em vez de você está diante da tentação. Isso é mais prático para você entender. Você está diante da tentação. O que você faz? Você medita que a sua velha criatura já foi crucificada em Cristo, você lembra dessa verdade? Ou você olha para você? Viu só? Por que você ainda cai no pecado? É porque você está olhando para o lugar errado. Então, diante da tentação, muitos dizem: rapaz, eu tenho que ser forte agora, eu tenho que me esforçar. Que isso, eu tenho que criar vergonha na cara, eu tenho que me esforçar. Não, irmão, está errado. Você tem que crer que a sua velha criatura já foi crucificada lá na cruz. Oh, eu já morri com ele, eu já morri com Jesus lá na cruz. Aqui quem está agora é um homem de Deus, uma mulher de Deus cheio do Espírito. Deus me deu uma nova natureza, a vida de Deus que habita em mim, ela inclina para as coisas do Espírito, ela tem fome de Deus, ela tem fome por santificação, por agradar a Deus. Quando você faz isso, quando você declara isso, então você vai começar a experimentar vitória na sua vida. Amém? Faça a experiência. Eu desafio você. Faça a experiência. Diante da tentação, em vez de você ficar olhando para você, olhe para a cruz. Lembre que a sua velha criatura já foi crucificada lá com Cristo Jesus. Então, nós não precisamos orar para que Deus abra a prisão, né? Precisamos apenas reconhecer que ela já está aberta. Cristo já abriu ela lá na cruz. Você não precisa pedir para Deus libertar você. Você já é livre, você tem que apenas meditar nisso. Você tem que apenas colocar fé nisso. Você entende? Então não fique pedindo: oh Deus, por favor, me liberte desse vício, Senhor. Não, isso não é fé. Isso pode ser esperança, mas não é fé. É a fé na cruz de Cristo que liberta você também. Como que você foi salvo? Como? Você foi salvo pela fé em Cristo Jesus. Pois você também é liberto pela fé. Você não é só salvo pela fé, você é liberto do vício, liberto da depressão, liberto da ira, o que mais? Liberto da mentira, e qualquer tentação que você possa imaginar agora e pensar, você é liberto dela também pela fé em Cristo Jesus, porque lá na cruz Ele não só perdoou os seus pecados, Ele também trouxe a possibilidade de você morrer com Cristo lá na cruz, morrer com Ele também lá na cruz. Lá em 2 Coríntios 5,14, o apóstolo diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo
todos morreram. Esse todos é quem? Você está lá nesse todos também. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, mas todos nós também morremos com Ele lá na cruz. Quando Deus tratou com Cristo, Ele tratou com toda a raça humana. É impossível você se crucificar. Você entendeu? Qual era a única forma de você ter os pecados perdoados e de você vencer o pecado no dia a dia? De você vencer as tentações? Qual era a única forma? É você se crucificando e nascendo filho de Deus. Era a única forma. Você tinha que morrer como pecador e nascer como filho de Deus. Pois esse é o poder da cruz. Você entendeu? A obra da cruz é o perdão dos pecados, mas o poder da cruz é a possibilidade de você nascer como filho de Deus, pela fé, crendo em Cristo Jesus. É esse novo nascimento que vai trazer para você uma vida de ressurreição, uma vida de liberdade. Glória a Deus. Amém? Aleluia. A segunda verdade que o apóstolo nos fala em Romanos é: você precisa se considerar-se morto. Não é o que ele diz lá no verso 6? Olha só o que ele diz no verso 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado. Vamos conjugar certinho aqui? O que o apóstolo está dizendo? Que o nosso velho homem, o que é? Foi crucificado. Não vai ser. Está no passado. Você entende? Já passou, já foi crucificado em Cristo Jesus. Você medita nisso? Você crê nisso? Você anda baseado nessa verdade? Pois isso aqui é algo assim, é o alicerce para você ter uma vida de vitória. Isso aqui é o alicerce para você ter uma vida de vitória. Você experimentar. Eu comecei aqui falando daquela mulher que estava lá no poço, né? E Jesus falou de uma água para ela, né? Jesus estava falando ali de ser cheio do Espírito. Jesus disse: se você beber dessa água, né? Esse beber da água nos fala, né, de um beber contínuo. Quando você vai ver lá no original, não era beber uma vez só, era beber da água constantemente. Jesus disse: você nunca mais vai ter sede. O que eu estou ensinando você aqui nessa noite é você beber dessa água todos os dias, é você meditar nessas verdades todo dia. Há poder no Evangelho, há poder na palavra de Deus. Quando você recebe ela no Espírito, então você vai experimentar coisas que você não tinha experimentado antes. Por que tem gente que você talvez está aqui meses e talvez até anos, e você ainda é escravo de vícios? Porque você ainda não teve revelação disso que eu estou falando aqui essa noite. Você está tentando lidar com esse vício da forma errada. Você está tentando vencer ele pelo seu braço, pela sua força. Essa não é a forma correta. Lá na cruz, hoje nós vamos participar da ceia. E é isso que significa, quando você participa, é por isso que todo mês nós participamos da ceia aqui. Mas você não tem que lembrar da obra da cruz todo mês, você tem que lembrar dela todos os dias. Você entende? Quando você levantar e você sentir que aquele dia vai ser muito ruim, lembre da cruz. Você vai dizer: não, esse dia vai ser uma bênção, porque lá na cruz, Cristo conquistou isso para mim. Aquele dia que você estiver debaixo de uma tentação muito forte, lembre da cruz, lembre que você já morreu com Cristo lá na cruz. Essa tentação vem da onde, irmãos? Da onde? Ela vem de você mesmo, mas da onde que vem? Vem do seu espírito? Ou vem da semente do pecado que está aí na sua carne ainda? Vem da semente do pecado que está na sua carne. E como é que você lida com essa semente?
pela fé, lembrando que você já morreu com Cristo. Então tem gente que é tentado pela raiva. Aí eu pergunto, morto sente raiva do outro? Morto não sente raiva. Tem outros que a tentação é o sexo oposto. Alguém que não é o seu cônjuge. Morto sente esse tipo de tentação? Não sente. Você tem que lembrar que a sua velha criatura já foi morta com Cristo lá na cruz. Aleluia! Glória a Deus! Lá em Gálatas 2, 19 ao 20, diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Terceira verdade, precisamos nos oferecer a Deus. Uma vez que o velho homem está morto, agora ele possui, o seu corpo possui um novo dono. Eu pergunto uma coisa para você: se você tivesse agora aí R$1.000 no seu bolso, aleluia, mas você não esperou o final ainda da ilustração. Você tem R$1.000 no seu bolso, mas esses R$1.000 não são seus. Você gastaria ele de qualquer forma? Você gastaria ele sem conversar com o verdadeiro dono? Eu não gastaria. Acredito que você também não. Espero. Você não gastaria. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem um dono, por que você ainda faz o que você quer? Você sabia? Você foi comprado por Cristo. Você tem um dono, eu tenho um dono, que é Jesus. Então nós precisamos nos oferecer ao Senhor. Lá em Romanos 8, do 1 ao 2, Romanos 6, 13, diz assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Quando que o pecado não tem domínio sobre vós? Você tem que ser fiel ao contexto. O apóstolo está dizendo: ofereça o seu corpo a Ele. Você tem um dono. A velha criatura já morreu, foi crucificada com Cristo. Agora você é uma nova criatura. Agora você precisa andar pelo Espírito. Aí o apóstolo diz: agora você tem que oferecer o seu corpo ao Senhor, você tem que se oferecer a Ele, saber que você tem um dono, você precisa se santificar a Ele. E quando você faz isso, você vence o pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Oh, aleluia! Essa aqui é outra condição, né? Só pode vencer o pecado quem está na graça, quem está na lei, no esforço próprio, no merecimento, não vence o pecado. Então, oferecer aqui é separar-se, é ter essa revelação que você é separado para Deus. Quanto mais revelação você tem que você foi separado para o Senhor, mais em vitória você vai andar. Você não é mais comum, irmão. Por que você não consegue mais fazer o que você fazia antes, em termos de coisas pecaminosas, quando você não tinha nascido de novo, e ficar em paz? Você não consegue mais viver aquela vida que você vivia antes e continuar em paz. Por quê? Porque você foi comprado, porque a velha criatura morreu. Tem um novo homem aí, uma nova mulher aí agora. Você foi separado por Deus para algo. É por isso que quando nós passamos finais de semana como esse aqui no prédio, às vezes falando do amor de Deus, envolvido, né, com as coisas celestiais,
você se sente tão útil. Por quê? Porque você foi separado para isso. Enquanto você não experimenta disso, acredite, você não vai experimentar uma vida de ressurreição. Não vai. Você pode até nascer de novo, mas enquanto você não está cumprindo o propósito de Deus, você não tem essa consciência de que foi separado por Deus para algo, você está perdendo muito do Evangelho. É assim que você precisa se ver. Quando você chegar lá na sua escola, chegue sabendo, eu não sou mais alguém comum aqui, eu fui separado por Deus. Quando você voltar para casa, hoje, chegar na sua casa, você precisa saber, eu não sou mais alguém comum, eu fui separado por Deus, eu fui comprado por um preço. Hoje eu me entrego ao Senhor para que Ele faça de mim aquilo que Ele quiser. Você tem essa consciência ou você nunca lembra disso? É preciso lembrar. É por isso que às vezes você fala tão pouco de Jesus ainda, porque você não tem essa consciência de ser santificado, de ser separado para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, não devemos esperar que um construtor faça a casa se não lhe damos os materiais. Se você não se santifica, se você não tem consciência que você foi separado para Deus, como que Deus pode fazer algo através da sua vida? Tudo começa por essa revelação. Eu fui separado, eu sou consagrado ao Senhor. Mas, geralmente os irmãos pensam, não, o pastor é alguém consagrado, mas eu não. Mas todos nós somos chamados para nos consagrarmos ao Senhor. Também nós vamos fazer isso hoje na ceia, vamos nos consagrar a Ele, em nome de Jesus. E para encerrar, você anda em vitória quando você anda no Espírito. Então, você só pode experimentar todas essas realidades que eu falei até agora, se você anda no Espírito, se você é cheio do Espírito Santo de Deus. Olha só, agora sim, Romanos 8, do 1 ao 2, assim, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, o que ela fez? Te livrou da lei do pecado e também da lei da morte. Então existem duas leis em operação no mundo espiritual. A lei do pecado e da morte, que é a lei da velha natureza e da semente do pecado, quando os dois estão juntos aí, complica. Mas também tem a lei do Espírito e da vida. Você precisa ser cheio da palavra e ser cheio do Espírito. Aí você entra na lei do Espírito e da vida. Então, é como se uma fosse a lei da gravidade e a outra fosse a lei da propulsão. É a lei da propulsão que faz com que o avião voe, apesar da gravidade. E você está dentro do avião. Quando você entra na lei do Espírito, você é esse passageiro que está dentro do avião, que voa, está acima daquela outra lei. Não é que a lei da gravidade não exista, ela continua existindo, mas tem uma lei que é superior àquela lei ali. Quando você anda no Espírito, e eu falei antes aqui de que forma que você anda no Espírito, pela fé, crendo na obra da cruz e tudo mais, quando você anda no Espírito, você decola, irmão. Não é que a semente do pecado não esteja aí, mas você está numa lei que é acima dessa lei. E esse avião é Jesus. Se você está voando e você inventa de sair do avião, o que acontece? O que acontece? Eu vou cair, pastor, vou despencar. Pois é, mas dentro da minha ilustração aqui, você entra para dentro da lei da gravidade de novo. Você só cai porque tem gravidade, porque no espaço não cai, né? Já viu, gosta aí dos filmes Star Wars? Lá no espaço não tem gravidade. Então, você pode sair do avião que você não cai. Mas aqui não. Se você sai do avião, você cai, porque você foi para debaixo da outra lei. Quando que você peca? Quando que você volta a praticar aquelas velhas práticas da velha criatura?
É quando você sai da lei do Espírito e da vida. É quando você para de meditar em Cristo. Quando você para de crer pela fé que você já morreu com Cristo Jesus, que você agora é separado, é consagrado a Ele. Quando você para de crer nessas verdades, então o que acontece? Você volta de novo para debaixo da lei do pecado e da morte. Nós vamos participar da ceia hoje. E todos os meses que você participar da ceia, você precisa lembrar disso. Primeiro, que os seus pecados foram perdoados. Segundo, que você foi crucificado com Cristo lá na cruz. Você já morreu para esse mundo, você já morreu para o pecado. Isso é uma verdade espiritual. E quarto, você é separado. Você foi separado, você não é mais alguém comum. Eu não estou dizendo isso como uma palavra de autoajuda, para você se sentir um pouquinho melhor, não é isso. Isso aqui é verdade do Evangelho. Viva debaixo dessas verdades. Você vai vencer a depressão, você vai vencer o pecado, você vai vencer a angústia, você vai vencer o desânimo. Há poder nessas verdades. Se não tivesse poder nessas verdades, Deus não teria morrido por elas. Jesus morreu, o próprio Deus morreu para que essas verdades entrassem em ação. E hoje elas estão disponíveis para você. Elas estão disponíveis para mim. Você decide. Se você quiser continuar pela sua força, pelo seu mérito, pelo seu esforço, você pode. Só que aí você está debaixo da lei do pecado e da morte.